Viver de renda de aluguel é uma boa ou não? Olha bem, muitas pessoas buscam por imóveis, compram terrenos, constroem para poder fazer com que as casas sejam alugadas para um dia até mesmo viver desta renda. Chamamos até de uma aposentadoria, vivendo lá sobre os aluguéis recebidos. Muitas pessoas me perguntam, mas Reinaldo, o que eu faço com esse dinheiro aqui? Compro uma casa ou aplico esse dinheiro? Lógico, nós temos os dois lados. Eu sempre falo que o equilíbrio seria o melhor de todos, né? Nunca concentrar todos os ovos numa única cesta, porque pode quebrar. Então começa aí a primeira orientação. Nunca concentrar todo o seu dinheiro em imóveis. Por quê? Porque você terá sim as consequências disso. Eu já vi famílias com grande dificuldade de fazer lá o inventário daquela pessoa que morreu, que era o patriarca ou a matriarca, aquela pessoa que realmente era o provedor, acabou falecendo e deixou lá várias casas. Mas o inventário custa em média lá 6%. Não tinha dinheiro para fazer inventário. E o mais grave, não dava para vender as casas que estavam alugadas, não tinha liquidez. Isso significa então que travou tudo. Olha a situação. Precisamos ficar muito atentos. Por isso, da necessidade de a gente ter, sem dúvida alguma, um caminho sempre do equilíbrio quando falamos de educação do comportamento financeiro, quando falamos de recursos financeiros. Então vamos organizar e planejar para termos, sem dúvida alguma, uma casa onde você pode sim ter aluguel. Mas aonde estão os problemas maiores? Imagina que a pessoa que viva de aluguel tenha lá os seus inquilinos, vamos pensar aí, tem 2, 3 inquilinos, e esses inquilinos estão lá pagando o seu aluguel e tudo mais. Imaginando que você receba aluguéis dessas casas, tá tudo certo, só que temos que ficar atentos, porque estas casas estão sendo habitadas por terceiros. Nem todo mundo cuida do nosso patrimônio. As pessoas muitas vezes deterioram o patrimônio, então não cuidam. E o tempo vai passando, ficou 1 ano, ficou 2, ficou 3 anos, 4 anos, 5 anos, aquele imóvel ficou praticamente muito destruído, é verdade. Nunca foi reformado, a pessoa está lá dentro, depois ela vai sair, faz lá uma pintura rápida e sai, mas deixa todos os problemas para que você possa aí ter que corrigi-los. Significa então ter que fazer uma grande reforma. E olha só, estas grandes reformas podem significar os 5 anos de aluguéis que essa pessoa pagou. Como assim? É verdade. Só que se você não tiver dinheiro e reservas financeiras para fazer a reforma, você vai ter um imóvel não atualizado para fazer uma nova locação. Isso significa então que você precisa ficar atento à atualização desses imóveis. E ainda, se esse imóvel tiver um problema estrutural, quem vai fazer o pagamento? Não é o inquilino, é você, proprietário. Então, você precisa ter recursos financeiros para estar sempre deixando esse imóvel em condições de uso, em condições de ser habitado. E olha só outra problemática, esta pessoa deixou de pagar. Tá lá, ficou desempregada, não pagou 1 mês, não pagou 2, aí você vai ter que gastar com o despejo dessa pessoa. Vai contratar um advogado para fazer o processo, para tirar essa pessoa. E quando essa pessoa sair, certamente ela não vai deixar a casa em condições habitáveis. Vai embora e deixa como está. Você, além de gastar com o seu advogado, vai ter que gastar também com a reforma. E nem sempre o que você recebeu vai ter essa contrapartida. Muitas pessoas que têm aluguéis têm prejuízos. Ela não faz contas muitas vezes. Mas por que eu estou numa situação de desequilíbrio financeiro? É porque o que eu recebo naquele momento, muitas vezes não tem como guardar, ter uma reserva. Então eu vou consumindo aquele dinheiro que eu estou recebendo do aluguel e em algum momento eu vou ter que colocar dinheiro para continuar aquele imóvel sendo habitável, ou seja, em condições de locação. Sem dúvida alguma, precisamos ficar atentos, porque a aposentadoria não pode estar embasada somente em imóveis. Você que ainda quer insistir no imóvel, não tem problema, mas tenha também uma reserva bacana. Vamos imaginar que você tem lá 2 milhões de imóveis. Você tem que ter pelo menos 2 milhões de reais guardado.
Uau, aí seria muito. Então faça o seguinte, venda o imóvel, fica com um imóvel de 1 milhão e tenha 1 milhão guardado como reserva líquida financeira para você ter tranquilidade em qualquer momento e aí sim você estará sendo preventivo. 50% no máximo de rendimento de aluguéis e outros 50% dos seus investimentos líquidos, onde você pode ter remuneração de juros, porque aqui no mundo dos imóveis você não está sendo investidor, você está sendo empreendedor. Tá aí uma outra questão que precisamos esclarecer. Quando você investe recursos financeiros, lá os seus ativos, banco, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, tudo isso aqui chamamos de investimentos. Quando você vai para imóveis, você está empreendendo. Eu compro um terreno, construo uma casa e vou empreender recebendo aluguéis. Assim como a gente, quando vai lá nas ações, na Bolsa de Valores, compra parte da empresa, empreende naquela empresa e recebe dividendos. No imóvel você recebe aluguel. É empreendimento puro. Investimento é outra coisa. Então as pessoas confundem, né? Muitas vezes empreender com investir. Está na hora de você ter esta visão, porque assim você estará convicto que toda vez que você quiser colocar dinheiro em imóveis, você estará empreendendo, porque tem muita gente que construiu uma casa naquele terreno e não conseguiu alugar tão cedo. E se for ainda comprar um apartamento onde tem condomínio, onde tem IPTU e tem mais, você às vezes fica lá com aquele imóvel parado e você tendo custo mensal todos os meses e aí você vai dilapidando o seu capital. Por isso, do equilíbrio entre você ter investimentos e ter empreendimentos. Locação de imóveis, sem dúvida alguma, tem sim as suas vantagens, mas traz com ela as suas desvantagens. É só uma questão de você analisar, entender e começar a fazer esse equilíbrio ser prevalecido na sua vida financeira, porque é ele que vai te dar a sustentabilidade hoje, amanhã e depois.